que eu estou realmente enfrentando as guerras e as batalhas, confiando que o Senhor tem me ajudado? Muitas vezes a gente não tem essa autoconfiança. E para me ajudar a falar sobre isso, eu queria chamar aqui duas jovens, a Eixila e a Amanda. Quase que deu uma fugida do seu nome na minha mente, Amanda. Glória a Deus. Vocês podem aplaudir o nome do Senhor pela vida delas? Vou ficar no meio, fica mais fácil para eu me... Senta aqui, Amanda. Fica à vontade. Glória a Deus. Estava nervosa, né, mãe? Você está aí, Branco? Oh, Jesus. Pegou aqui. Glória a Deus. Queridas, quando a pastora Vânia veio falar comigo a respeito desse trabalho do mês de março, eu fui buscar a presença do Senhor, mas eu queria algo diferente, mas que ao mesmo tempo trouxesse para a igreja e trouxesse para as mulheres da igreja algo que pudesse ajudar não somente na sua caminhada de fé, mas te ajudar no seu dia a dia, te ajudar nas suas bases, na sua estrutura humana, porque muitas vezes a gente está orando a Deus, está orando, está jejuando, está vindo na igreja e dá a impressão que a gente não consegue sair do lugar, né? Por quê? Porque às vezes nos falta um discernimento de entender que nós, como seres humanos, nós somos feitos corpo, nós somos feitos alma e nós somos feitos espírito. Não adianta nós tratarmos da nossa alma, nós tratarmos do nosso espírito e a gente não tratar do nosso corpo. Adianta você ficar doente e não ir ao médico? Não. Adianta você saber que está com alguma deficiência aí no teu corpo e não procurar ajuda médica? Não. Adianta você buscar, auxílio para a sua alma e esquecer do seu corpo? Adianta você tratar do seu corpo e esquecer a alma, esquecer o espírito? Não. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, as três formas do ser humano que compõe a gente tem que caminhar juntas. Amém? E como nós fazemos isso? Olhando para a palavra de Deus. Então, eu gostaria que você, que tem a Bíblia, abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4, versos 16. Nós vamos falar sobre autoconfiança, mas baseado nessa passagem. Amém? A pastora Vânia falou aqui, falar ao Senhor em oração, né? Muitas vezes nós deixamos de expor aquilo que está dentro de nós, no nosso coração. Nós deixamos de expor ao Senhor por medo. Muitas vezes nós temos medo de nos achegarmos a Deus, ou confessarmos as nossas falhas, ou pedirmos algo por achar que nós não somos dignos, nem como filhos e nem como servos. Mas olha o que a palavra do Senhor nos diz aqui. Hebreus 4, 16. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, é importante nós sabermos que nós podemos, devemos e precisamos nos achegar a Deus sempre. Mas não é nos achegarmos ao Senhor com dúvida, com medo, com incredulidade, com aquela baixa autoestima que muitas vezes quer nos pegar de jeito. Olha o que a palavra nos instrui. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente. E tem algumas versões que declara essa palavra, acheguemo-nos, portanto, com confiança na presença do Senhor. Então, eu quero saber das meninas aqui, eu vou descobrir com vocês também. Se houve algum momento na vida delas em que elas tiveram algum momento em que elas não tiveram a confiança necessária para se achegar diante do Senhor, mas que de alguma maneira elas descobriram esse caminho e tiveram êxito, nas suas vidas. E aí eu faço
pergunta primeiro para Eixla, para Amanda já ir se habituando, já ir entrando no clima, né, Amandinha? Vai ficando mais tranquilo. Eixla, você é filha de pastores, né? Eu acho que sim. Você é filha, não sou? Então sim. A cobrança, ela sempre fez parte da sua vida, né? A mamãe sabia isso desde... Eu preciso contar aqui. Teve uma época que eu falei, eu vou deixar o departamento infantil e vou me dedicar mais ao pastorado. E aí eu precisava de alguém para cuidar das crianças. Não, então. Você quer? Eu não sabia. Mas vamos lá, eu vou adiantando. E aí eu falei assim para ela, Flor, eu preciso de alguém para cuidar do ministério infantil. Aí ela falou assim, eu posso ficar, mamãe? Gente, pensa num toquinho desse tamaninho. Ela só tinha 8 anos. 8 anos. Aí eu olhei assim pra cara dela, né? Tipo, eu ainda cuido de você, como você fala que quer cuidar? E ela, não, eu sei, eu posso, eu consigo, e eu vou dar conta das crianças, né? E ali eu senti uma confiança naquela baixinha, né? E só que houve também, acredito, que momentos na vida dela que talvez eu não saiba, que nem sempre ela foi tão confiante assim. Então, Eixla, o que as mulheres que estão aqui na igreja precisam saber sobre autoconfiança, baseado nas suas experiências com o Senhor? Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Eu ia contar exatamente essa história que minha mãe acabou de falar. Para resumir, quando a gente estava na igrejinha lá embaixo ainda, a gente nem estava aqui, a minha mãe precisava de alguém para tomar conta das crianças e a igrejinha pequena assim, todo mundo toma conta de tudo, né? E ali não tinha mais pessoas que queriam ficar em departamento infantil. Acho que ou é coisa de que acaba de entrar na igreja, é uma vez só. Ou quando você está entrando, ou quando você está para sair. Porque ali ali é a gota d'água e eu vou embora. Não, mas... só que eu sempre gostei muito de criança, me dava muito bem com as crianças. Sempre fui mandona. Sempre foi isso, acho que tá no sangue, sempre fui mandona. Sangue? Sim, dos dois lados, os dois são. Então, quando ela falou pra mim, eu preciso de alguém, me ajuda a pensar em alguém, eu falei, eu vou. Eu queria ser professora na época, com 8 anos. Eu falei, não, eu quero cuidar das crianças, eu vou cuidar das crianças. E eu me lembro que nesse ano, eu não lembro se foi esse ano ou no ano seguinte, a gente já fazia a campanha do coração. E no meu propósito na igreja eu tinha colocado que eu queria ser professora. Isso eu fui ver quando eu abri minha caixinha, que estava com todos os corações que eu já fiz, e eu estava lá que eu queria ser professora. E ali eu comecei a cuidar das crianças com 8 anos. Só que, obviamente, você deve estar pensando, nossa, a pastora é louca. Porque hoje eu penso, nossa, minha mãe foi louca. Mas na necessidade a gente começa a colocar pessoas que precisam, que estão dispostas. Uma vez eu escutei uma frase de um pastor e ele falando assim, existem pessoas dispostas e existem pessoas disponíveis a fazer a vontade do Senhor. É a pessoa disponível, ela não tem mais nada para fazer e eu quero fazer, vamos lá, vai preencher esse tempo na minha vida. Não, a pessoa disposta, ela fala, talvez eu não tenha todos os talentos e as ferramentas e todos os materiais, mas eu vou atrás, eu posso executar com excelência. E naquele momento, com 8 anos, eu estava disposta a tomar conta das crianças. Na época não tinha muitos pré-adolescentes, eram mais crianças. Geralmente ou da minha idade ou mais novos que eu. E hoje, basicamente, todos os adolescentes, os jovens que eu lidero, eu dei aula na escolinha para eles. A Vitória, o Jackson, o Hugo, eu dei aula, já peguei com todo mundo ali. E com 8 anos eu comecei a cuidar das crianças. Mas como nem tudo na vida é fácil, ninguém tem dó, nem mesmo de criança de 8 anos querendo fazer a obra do Senhor. As pessoas nem enxergam com olhos, não são todos que enxergam com olhos bons isso. E ali com 8 anos, o que eu mais ouvia na minha vida, antes já se viu criança, cuidar de criança, isso não tem cabimento, isso não existe. Só que as pessoas que falavam isso não queriam assumir aquela posição, não queriam tomar conta daquele departamento, não queriam abrir mão
da sua hora em casa, porque nem ir nos cultos ia. Não queria abrir hora de assistir a novela para poder estar lá cuidando das crianças. Eu abria mão da minha mesada, porque eu ganhava mesada, ia tudo em caderno, lápis para as crianças, até produto de limpeza para limpar aquela salinha, e revirava aquilo toda semana para poder limpar a salinha para as crianças poderem ficar. Comprava caderno, comprava lápis, comprava folha sulfite, comprava giz de cera, comprava muitas coisas para poder investir naquele lugar, naquele espaço. E eu cuidei das crianças, depois nós viemos para o prédio aqui da igreja, até os meus 14 anos. 6 anos. Depois dos 14 anos, eu saí e fui para outra área da igreja. Só que assim, sempre que precisava, a Eixla ia. Então, tipo, uma vez por semana eu estava dando aula ainda, porque eu sempre precisava estar socorrendo lá na escolinha. Então, eu nunca deixei de estar nesse meio. E depois, com 16 que eu fiz o curso, com 16 anos, eu voltei a dar aula para as crianças e saí esse ano, novamente, para poder me dedicar mais ao Ministério dos Jovens. Mas, o que eu quero trazer com isso? A minha história de autoconfiança, eu desde que me lembro fui autoconfiante. A autoconfiança vem desde a primeira infância, vem desde a gravidez, vem desde o nascimento da criança. A autoconfiança é passada pelos pais. Ninguém nasce autoconfiante. A pessoa se torna autoconfiante. A autoconfiança não é um hormônio que todo mundo já tem e em determinados momentos você acende, ele aparece. Não. A autoconfiança somos nós que cultivamos, nós que criamos, nós que trazemos à tona. A autoconfiança, ela é imposta quando a criança está aprendendo a andar, e ao invés da moça ficar no colo, às vezes com medo de ralar o joelho, não, fala, vai filho, vai doer um pouquinho, você vai ralar o joelho, mas você precisa aprender a andar. Isso é autoconfiança. A autoconfiança é passada dos pais para os filhos. E se os pais não são autoconfiantes, lógico, os filhos não serão autoconfiantes. Com 8 anos, quando eu tive a loucura de pedir para ficar com as crianças, os meus pais incentivaram. Vai, investe, faz, busca, aprende. Com 8 anos, a minha mãe me levava em capacitação para cuidar de crianças. Eu tenho livros até hoje de workshops que a gente ia, como cuidar das crianças dentro da igreja, de aulas que assistia, como fazer isso, como fazer aquilo, como executar, como ensinar, livros infantis. Então a autoconfiança ela é construída. Em Provérbios 27, 19 diz assim: como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. Como a água, como você vê a sua imagem numa água, assim o coração reflete como a pessoa é. Por que você reflete? Quem é autoconfiante, você conversa com a pessoa, ela já expande a autoconfiança. Porque o coração dela, porque dentro dela, como ela já é autoconfiante, ela passa aquilo para as pessoas. Então, mulher, se você precisa adquirir autoconfiança, se você precisa criar isso dentro de você, talvez você tenha talentos lindos, mas você precisa pôr isso para fora. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe. Ela falou assim: Miguel, como que você vai saber se você gosta ou não de tal coisa, se você não vai e faz? Eu falei: não. Nós nunca sabemos se gostamos ou não jogados. A pessoa, como vai saber se você gosta de uma guerra? Vou te jogar lá no meio. Não. Por que a pessoa quer ir a uma guerra? Geralmente os homens, porque ela gosta, ela tem esse anseio de defesa e ela quer estar naquele lugar. Talvez você tenha talentos lindos guardados, mas você precisa destravar a autoconfiança para pôr para fora. Assim, ela está dentro de você, mas você precisa refletir a outras pessoas, refletir no mundo exterior. É isso. Forte. E essa baixinha me surpreende sempre, porque Deus
tem, né, sustentado e mantido, feito dela uma grande mulher. Amanda, o que as mulheres que estão aqui precisam saber a respeito da autoconfiança? Você está vendo agora, né? Foi aí acrescida na família Silva, né? Uma menina de Deus, uma menina abençoada pelo Senhor. E a gente conhece muito pouco você e creio que daqui para a eternidade vamos te conhecer o suficiente para não te amar mais que já te amamos, amém? Mas queremos saber se você tem alguma experiência, algo que te marcou, sobre a autoconfiança, tanto quanto pessoa, como serva de Deus, né? Você poderia dizer para nós, mulheres, que nós precisamos saber? Vou tentar deixar o microfone tremendo um pouco, tá, igreja? Boa noite, igreja, paz do Senhor. Eu sou a Amanda, tenho 24 anos. Como a pastora disse, eu sou nova aqui, né? Mas eu também venho de um ministério onde eu fiquei 24 anos e, igual a Eixla, desde criancinha eu estava fazendo alguma coisa. Já cuidei das crianças, já regi crianças, já dei aula para crianças escola dominical, depois fui para o grupo de adolescentes, saí da igreja, eu estava como regente dos jovens, então é aquele papo toda obra, né? Que precisa, eles chamam e você fica. E a gente fica por amor mesmo, por amor ao que a gente faz e por estar disponível para fazer a vontade de Deus. E estar aqui hoje é um ato de autoconfiança, porque assim, olha, depois que eu desliguei o telefone ontem, eu olhei para o Lucas e falei assim, o que eu vou falar? Ele falou assim, você tem muita coisa para falar. E eu falei, é verdade, a gente tem muita coisa para falar, porque Deus tem sido tão bom para nós, sabe? E dia após dia a gente vive e desfruta das misericórdias dele nas nossas vidas. E comigo também foi assim, mas a minha mãe e meu pai também sempre me incentivaram muito desde criança, já me colocaram, eu toquei violino por um tempo, depois abandonei. E eu queria falar que cantar seria mais fácil, mas não, eu tremo do mesmo jeito. E canta muito, viu, gente? Muito. E de uns dias pra cá, o meu relacionamento com Deus tem mudado muito. E eu acredito que a autoconfiança pra mim, ela nunca foi uma coisa muito constante, assim, que em todo momento eu posso falar, não, sempre fui autoconfiante, não. Existem muitos momentos na vida que você se sente insuficiente, que você se sente insegura, que você se sente incapaz e que faltam forças e coragem. Mas eu aprendi que a nossa autoconfiança vem através de quanto a gente confia no nosso Deus. E através do nosso conhecimento que a gente tem sobre o Senhor, porque a gente precisa conhecer o nosso Senhor. Quem é o nosso Senhor? A quem a gente está servindo? Ele é todo poderoso, ele tem o poder de nos encher de coragem e de graça e de ânimo. Então, nos momentos que a gente mais está triste, eu até separei um versículo aqui em Salmos 18:5. Invoquei o Senhor na angústia e o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Então, a gente ganha autoconfiança quando a gente está lá no fundo mesmo e sem coragem e com medo para fazer as coisas e a gente clama a Deus. Porque confiando nele, sabendo como ele é poderoso e como só ele pode ser suficiente nas nossas vidas e nos encorajar e nos capacitar para fazer aquilo que ele nos chamou, mas que a gente muitas das vezes olha e fala, não sou capaz de fazer. Eu pensei por um momento de ontem para cá, eu não sou capaz de estar ali e falar para a igreja. Mas ele faz isso. E ele faz isso quando a gente se coloca à disposição para ele. Né? Eu quero servir ao Senhor. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça para ele. Então eu tenho que estar disponível. E quando as oportunidades chegam, eu tenho que aceitar. Eu não posso recusar. Eu tenho que estar aqui, mesmo que dentro do meu coração eu esteja falando, meu Deus, eu estou muito nervosa. Mas Deus te chamou e você é capaz de fazer. Então, esse processo de autoconfiança é realmente um processo. Você vai aprender a confiar em você à medida que você confia no seu Senhor. À medida que você confia que só Ele é o provedor da sua vida e que você depende dEle para tudo. E que os planos dEle e os sonhos dEle são maiores que os nossos. Né? E aonde fica o medo? Quando a gente sabe que é autoconfiança, tem confiança, mas ao mesmo tempo surge um medo, talvez um medo avassalador. O que fazer com medo? Eu tive um episódio, esqueci o nome dela, mas a mãe da Clara falou sobre carta e eu lembrei. E eu passei por um momento de muito medo, porque eu reprovei 3 vezes na carta. E algumas pessoas devem ter
muitas pessoas passam por isso, é o processo de tirar carta, né? Muitas das pessoas passam com facilidade, e eu passei com dificuldade. E no começo eu falei assim, meu Deus, eu vou fazer, mas vamos ver, vai ter que dar certo, né? Comecei com a moto, e eu nunca tinha andado de moto, tentado andar de moto, né? E aí eu falei, nossa, vai ser muito mais difícil pra mim a moto. E eu fui, fiz as aulas de moto, passei no exame de moto, não perdi um ponto na moto, foi tranquilo. Falei, vai ser tranquilo no carro, né? Aí chegou no carro, eu reprovei 3 vezes. E a cada vez que eu reprovava, eu chorava, eu me questionava ao Senhor e falava, por que que eu não consigo e por que que tantas pessoas à minha volta estão conseguindo? Por que que pra mim está sendo esse processo? Mas aquele medo me fez voltar para o Senhor, como eu falei. Nos momentos de mais angústia, de mais aflição, que a gente se vê incapaz, impotente, porque numa situação dessa você não tem o que fazer. Ninguém pode te ajudar, só o Senhor, e você mesmo com a sua força de vontade. A minha vontade, depois da segunda vez que eu reprovei, era parar. Eu falei, nunca mais vou conseguir. Porque eu fiquei 2 anos tirando carta. Foi no processo de pandemia, fechava a escola, abria a escola, e eu nunca conseguia terminar. Gastei R$1.000 de reprova. Então eu já estava naquele limite assim de eu não quero mais, eu vou desistir, não é pra mim isso. Mas eu comecei a perguntar para Deus o que Ele queria me ensinar naquele processo. Por que que eu tinha que passar por aquilo? Alguma coisa eu tinha que aprender. E às vezes a gente fala da boca para fora que confia em Deus e que aceita que os planos dele sejam feitos nas nossas vidas, mas quando Ele faz o plano dele, a gente não aceita. A gente quer que Ele faça o nosso, né? Então eu percebi que não, eu preciso mudar, porque é isso que o Senhor quer tratar comigo. Se eu falei que eu quero que seja do jeito dele, Ele vai fazer do jeito dele e eu vou aceitar. Eu preciso aceitar. E quantas vezes eu tiver que reprovar, eu vou reprovar. Ele vai me ensinar alguma coisa nesse processo. E chegou na 3ª vez, eu, depois de orar muito, falei, Deus, seja feita a tua vontade e tá tudo bem se não der certo. Eu entendo e vou continuar. E eu passei, para honra e glória do Senhor, sem reprovar, sem perder um ponto da última vez. Ele deu um ponto. E é isso, no momento de mais medo, você tem que recorrer a Jesus, porque tem situações que ninguém vai passar por você, que é só você que vai passar. E porque Deus tem um propósito naquele processo, Ele quer te ensinar e quer te moldar naquela situação. Então você tem que enfrentar aquilo e falar, não, eu vou passar por isso, mesmo que seja difícil, eu não sei como eu vou sair daqui, mas eu vou continuar e eu vou tentar. E nesse momento de medo foi o que eu fiz. E eu aprendi que assim, quando eu tenho medo, me sinto insegura, me sinto incapaz, às vezes insuficiente em alguma situação, porque todos nós passamos por isso, é a Ele que a gente tem que recorrer, porque Ele é a nossa força. Ele nos dá o vigor, como a pastora falou, Ele nos dá força, Ele nos dá vigor, Ele nos restaura. E é com Ele que a gente vence, né? Porque sem Ele a gente não consegue. Não. É o que... Sem mim, nada poderia fazer. E no caso, Eixa, quando vem no seu caso, quando você ouvia palavras que colocavam à prova a sua confiança, o que você sentia e o que você fazia com aquelas palavras? Eu acho, irmãs, muito importante isso, porque os homens, eles são mais racionais, né? Os homens aí, não, glória a Deus, são mais racionais, amém? Não é qualquer palavra que derruba esses homens, glória a Deus por isso, porque essa força deles muitas vezes nos sustenta, né? Por quê? Porque nós mulheres, qualquer coisa às vezes que a gente ouve, qualquer palavra que a gente ouve, por sermos mais sensíveis, a gente chora e a gente desanima e a gente quer parar, já não quer mais fazer nada, e é aquele drama, gente, é aquele drama, né? Então, o que fazer com palavras que muitas vezes ferem? Eu não estou dizendo que não ferem, mas o que fazer com essas palavras? Como agir diante de alguém que te entrega algo que você não está esperando? O que você fazia com aquelas palavras? Para que a tua autoconfiança no Senhor e o teu amor pelo propósito não findasse ali, não acabasse, e você falasse para mim, mamãe, deixa quieto, não quero mais olhar as crianças. E o que te motivou mesmo diante de palavras negativas? Eu acho que a primeira coisa que a gente faz quando recebe algo assim é chorar.
chorar litros e litros. E eu não sou uma pessoa que chora. É muito difícil chorar. Muito difícil. Se você já viu eu chorando, assim, desabafando, falando alguma coisa pra você, é porque você é muito meu amigo. Porque é algo assim, muito raro de se acontecer, é eu chorar. Mas quando uma das vezes que eu choro muito é quando eu sinto muita raiva. Então todas as vezes que alguém vinha falar isso pra mim, eu nunca, embora eu tinha confiança de que aquilo era pra mim, eu era capaz de fazer aquilo, eu não tinha a autoconfiança pra poder responder a pessoa e falar, para que isso me machuca. Porque eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Eu tinha a confiança de que eu estava no lugar certo e entregar aquilo e parar aquilo dificilmente passava na minha cabeça. Mas eu não tinha confiança de falar assim, não, para. Eu me tratava e eu me via como, por exemplo, eu cheguei a conversar isso muito com o pastor Éder, uma lata de lixo. Porque as pessoas depositavam coisas ruins em mim e eu ia guardando, ia guardando, ia guardando. E aí, quando uma pessoa ia limpar, ia vir falar comigo, eu já despejava tudo, eu jogava fora. Então, eu não tinha aquela confiança de falar assim, para, não é assim. Eu estou em uma grande obra. Eu estou batalhando, eu estou fazendo a obra do Senhor. A vontade de parar, poucas vezes eu senti ela. Porque assim, eu sabia que eu podia fazer aquilo. Que eu estava fazendo um bom trabalho. Eu tinha confiança no meu trabalho. Eu tinha confiança naquilo que eu estava fazendo. Uma pessoa que faz bolos maravilhosos, você não vai me falar assim, não, sua receita não é assim, é assado. Não. Eu faço essa receita todos os dias, eu sei como se faz isso. Então, ali eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia que era algo bom. Mas quando alguém vinha falar isso pra mim, eu ia guardando, ia guardando, ia guardando, ia guardando, ia guardando. Só que chega uma hora que explode. E a hora que explode, vai resistir pra tudo que é lugar. E um dia explodiu. Quando eu não tive a autoconfiança de saber o limite, colocar limite entre as pessoas e eu explodi. E aí foi horrível, porque eu tive que ser obrigada a largar tudo que eu tinha construído. Eu fui obrigada a abrir mão daquilo que eu tinha construído. E para eu não parar, para eu não deixar tudo de lado de uma vez, eu me apeguei em uma passagem, em 2 Coríntios 4. O capítulo inteiro é maravilhoso, mas só o final. Ele me descrevia muito, e todas as vezes que eu estava assim, que eu estava me sentindo daquele jeito, que quando as pessoas vinham falar algo para mim, isso não aconteceu só quando eu cuidava das crianças, até hoje acontece. E sempre que alguém vem e tenta me ferir, hoje eu aprendi que o não precisa ser dado da maneira correta, do jeito correto, na hora correta, mas precisa ser colocado. Só que quando eu não aprendi isso, e todas as vezes que alguém fala e machuca, fere, eu me apego nessa palavra. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Esse capítulo inteiro fala sobre ministério, fala sobre a graça do Senhor, fala sobre a renovação das forças. E quando eu li essa passagem, era como se fosse direto para mim. E eu falava, não. Embora exteriormente eu pareça estar morrendo, cansada, aqui dentro, lá dentro, o amor e a ânsia por fazer a presença, a obra do Senhor está sendo, tudo que eu passo hoje, está produzindo uma glória enorme, que será muito contada lá no céu.
Porque aqui na terra nem todo mundo tem a mesma visão que a sua. Nem todo mundo sabe, entende e não deve entender o que Deus coloca no nosso coração. Porque para os homens é loucura. Uma menina de 8 anos cuidar de crianças é loucura. Uma menina de 15 anos estava sendo líder de jovens é loucura. Uma menina de 20 anos novamente se tornar líder de jovens é loucura. E isso não para. Nunca parou. Mas embora eu esteja sendo apedrejada, dentro de mim o Senhor renova as forças. Então quando algo aparecer está fugindo do controle, você deve, mulher, se apegar àquele que te deu a vida. Aqui na palavra do Senhor, Ele sempre falou e Ele fala coisas lindas a respeito da mulher. A respeito de confiança, a respeito de autoridade, a respeito de executar, de trabalhar e fazer. Nós só precisamos conhecer, igual a Amanda falou, conhecer o Senhor e ser conhecido dele. Em uma palavra para as mulheres: autoconfiança no Senhor. Uma palavra. Ou duas, vai, facilitar a vida de vocês. Então vai a frase, vai. Vai a frase, então. Bom, eu repito que pra gente, nós mulheres devemos saber, respondendo a pergunta, que toda mulher deveria saber que no Senhor nós podemos todas as coisas. Porque às vezes a gente se compara, a comparação faz a gente se sentir menor, diminuída, né? Como a pastora falou sobre a questão dos homens, os homens não passam por muitas das coisas que as mulheres passam e nós não passamos por muitas das coisas que eles passam. Mas muitas das vezes é mais fácil nós mulheres se sentirmos diminuídas e se compararmos com as outras. Mas no Senhor Ele nos faz forte para conseguir realizar tudo o que nós desejamos e sonhamos na presença dEle. Uma frase, então. Uma frase para a mulherada, para a gente finalizar aqui. Autoconfiança. Eu acho complicado isso. Autoconfiança, um processo árduo, mas glorioso. Glória a Deus. Então. Meninas, que Deus abençoe vocês. Continuem. Vocês são muito novas ainda, né? Deu abertura aí desse trabalho. Que vocês têm muito ainda para viver na presença do Senhor. São pequenas experiências que também nos ensinam, me ensinou, né? E vão continuar ensinando a muitos em nome de Jesus. Não parem, não desistam nunca, viu? Que a autoconfiança ela seja a porta de entrada para a presença do Senhor na vida de vocês sempre, viu? Que Deus abençoe. Queridos, aplauda o Senhor pela vida delas, amém?